Em poucos minutos você acessará algo que nunca pensou que teria gratuitamente. A maioria nunca percebe que a dor que sente não veio de fora, que o bloqueio que paralisa não foi imposto por forças externas, mas tecido sutilmente, palavra por palavra, pela própria mente, como uma narrativa invisível escrita em silêncio, ao longo de anos, talvez vidas. Essa história silenciosa está operando agora, como um feitiço esquecido. Mas e se você pudesse reescrever o roteiro oculto da sua própria alma? E se, no final deste vídeo, fosse revelada uma técnica ancestral, selada em silêncio por iniciados, que ativa esse ponto de transmutação no íntimo do ser? Não agora, mas no momento exato em que sua frequência estiver pronta. Até lá, ouça com a alma, porque o véu está prestes a ser movido. Já notou como a dor mais profunda é sempre aquela que não tem causa aparente? Aquela que paralisa sem motivo visível. Não é física, não é social, não é sequer emocional. Ela vibra num lugar anterior ao pensamento. Ela é o eco de algo que você mesmo escreveu, mas esqueceu de que era o autor. A teosofia, essa voz antiga, transtemporal, sem dono, sem dogma, revela que a alma registra memórias em camadas energéticas. E quando essas camadas são ignoradas, elas voltam. Voltam como dor, como peso, como estagnação. Mas tudo isso é código. E códigos podem ser decifrados. A multidão segue acreditando que sofre porque algo aconteceu. A maioria tenta resolver suas dores tratando eventos, pessoas, circunstâncias. Mas a dor que paralisa é holográfica. Não veio do agora. Veio de uma história construída em níveis não lineares da mente, programada por padrões herdados da psique humana. Ninguém nos ensinou a questionar a própria narrativa. A ideia de que você pode recontar sua origem, reescrever sua queda, renascer no mesmo corpo, parece loucura para os olhos condicionados. Mas é justamente essa ousadia que os iniciados sempre carregaram. O que você sente como dor é, na verdade, um campo vibracional não decodificado. Um fragmento do seu próprio verbo criador, usado contra você. E se eu te dissesse que seu corpo já carrega a vibração de outra história? Que existe uma versão sua que já se libertou dessa prisão? Sinta isso por um instante. Respire devagar. Feche os olhos por 2 segundos. Imagine que há uma linha de tempo onde esse sofrimento não existe. Agora perceba a sensação que isso gera. Uma leveza estranha, quase incompreensível. É o campo tentando te lembrar do que foi esquecido. Helena Blavatsky chamaria isso de eco de Fohat, a energia cósmica primordial que organiza a mente antes da mente pensar. O que você sente como dor é, muitas vezes, apenas o Fohat desorganizado. E o chamado agora é reordená-lo. No coração da teosofia, aprendemos que o ser humano é um verbo em múltiplas camadas. A dor é apenas o som dissonante de um verbo que se perdeu de si mesmo. Nos ensinamentos secretos dos Upanishads, nos manuscritos da Cabala, na simbologia dos arcanos egípcios, há um ponto comum. A dor é um lembrete vibracional de que você precisa recordar quem é. E essa lembrança não é mental, é vibracional. É um reconhecimento silencioso. Quando a alma reconhece a origem do peso, o peso se dissolve. Não porque algo foi curado, mas porque o código foi traduzido. A ciência começa agora a tocar nesse véu. A epigenética nos mostra que os traumas herdados moldam as reações de um corpo que nunca os viveu. A neurociência revela que a narrativa interna reconfigura a neuroplasticidade do cérebro. A física quântica começa a explorar a possibilidade de que a consciência altera o colapso da onda de realidade. Mas Blavatsky já dizia: a mente que não conhece a si mesma é apenas um eco da dor de outras eras. E agora, mais do que nunca, começamos a entender que esse eco pode ser silenciado. Não com força, mas com presença. Você pode aplicar ainda hoje um microgesto de transmutação. Não precisa de velas, de rituais longos, de iniciações externas. Apenas observe o que você diz para si mesmo quando está sozinho. Preste atenção às palavras que surgem antes de você tentar se motivar. Eu não consigo. Sempre erro. Nunca termina.
Essas frases são mantras invertidos. São códigos que ativam o padrão da dor. Troque-as por silêncio. Depois troque o silêncio por um novo verbo. Algo como eu recordo. Apenas isso. Não afirme o que recorda. Apenas diga eu recordo. E observe, porque esse simples verbo ativa partes do campo que estavam adormecidas. O invisível começa a pulsar de volta. Mas e quando você acessar o que está por trás disso? Quando perceber que até mesmo a dor mais ancestral era apenas uma ponte para algo mais vasto? Que a história que você escreveu não termina no capítulo que te feriu? A maioria nunca ousa virar a página porque acredita que o sofrimento é sua identidade. Mas isso é só o papel rasgado de uma autobiografia inconsciente. Há um ponto vibracional onde tudo pode ser reescrito, não com palavras, mas com vibração. Você já está atravessando esse ponto, e isso é apenas o começo. Mas o que vem agora vai além de tudo o que sua mente já tentou entender, porque há um código oculto que só se revela quando você deixa de buscar respostas. Quando começa a escutar os silêncios entre os pensamentos. Quando percebe que o que paralisa não é a dor em si, mas a resistência em abandoná-la. Como se, em algum nível, você tivesse feito da dor uma identidade sagrada. Mas agora o campo começa a se mover, porque você está começando a lembrar que é o autor, que autores podem sempre reescrever a história. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Prepare-se para atravessar o véu. Mas o que exatamente está por trás do véu? O que se movimenta quando você ousa atravessar o campo de vibração, onde sua história foi escrita com medo, com culpa, com expectativas herdadas? Há uma verdade que apenas os olhos interiores conseguem ver, a de que toda dor é, na verdade, um mecanismo de contenção energética. Ela te impede de seguir adiante, porque sabe que, se você avançar, o velho enredo deixará de existir. E quando o enredo se desfaz, junto com ele, desmorona a versão de você que sustentava esse teatro. E é nesse ponto que o verdadeiro medo aparece. O medo de se tornar quem você realmente é. No Tao Te Ching, Lao Tse dizia que quando eu solto o que sou, me torno o que posso ser. Mas soltar não é fácil. Soltar é morrer em vida. Soltar é renunciar à narrativa de vítima que tanto nos confortou. Mas só há fluxo quando há espaço. E o espaço só surge quando o velho se desfaz. Por isso a dor, essa que paralisa, é um aviso espiritual. Há algo que precisa ser desfeito antes que possa ser refeito. Ela é o som de um arquétipo interno gritando por transcendência. E só você pode responder. Carl Jung nos alertava que aquilo que não é tornado consciente retorna como destino. A dor que você vive, a sensação de paralisia, as repetições que você não entende, todas são ecos de partes suas que não foram reconhecidas. E enquanto não houver reconhecimento interno, o mundo externo continuará ecoando os mesmos espelhos. Mas o espelho não é a realidade. O espelho é apenas a imagem distorcida da história que você projetou no mundo. Você já se perguntou qual foi o primeiro pensamento que deu origem à sua dor? Talvez não o lembre conscientemente, mas ele vibra ainda hoje em seu campo, como um sussurro psíquico que dita suas reações, seu medo de falhar, sua resistência em amar, seu impulso de se esconder. A teosofia ensina que tudo é energia moldada por ideia, que ideia é forma, e que forma é destino, até que se torne consciência. Então sim, você pode mudar seu destino, mas não mudando o mundo, mudando a ideia original. O primeiro verbo, a primeira frase do livro invisível que você carrega dentro do peito. E esse verbo está escondido sob camadas de condicionamentos coletivos, heranças de dor transmitidas como padrões invisíveis. Gurdjieff dizia que o homem comum é uma máquina programada por comandos que ele nunca escreveu. Mas há aqueles que despertam para o comando interno, para a lembrança de que podem ser programadores da própria mente, que podem, com intenção e vibração, inserir novos comandos, novas frases, novas frequências. Mas isso exige coragem. Coragem de perder quem você achava que era. Coragem de viver por uma nova vibração,
antes de ver qualquer evidência no mundo material. Coragem de confiar no invisível. A mesma coragem que os antigos rishis da Índia precisaram para canalizar os Vedas. A mesma que os iniciados dos mistérios egípcios usavam para atravessar os portais do Amduat. A mesma coragem que Blavatsky teve ao desafiar todas as estruturas visíveis do seu tempo para trazer à luz o que estava selado nos arquivos do éter. O que ela revelou, e que muitos ainda não compreendem, é que a alma humana tem camadas de registro. E cada camada guarda memórias, crenças, imagens e frases. E essas frases são comandos que ecoam como leis internas. Se você diz a si mesmo todos os dias que não pode, que não sabe, que sempre falha, então o campo se curva diante dessa ordem. Mas se você muda o verbo, o campo se reorganiza. A realidade começa a tremer. Os padrões antigos perdem força e uma nova linha de tempo é possível. Mas como saber que o novo verbo está sendo ouvido? Como saber que a dor realmente está se dissolvendo? Não é algo que se vê, é algo que se sente no silêncio. A primeira evidência é o vazio. Um vazio estranho, como se nada mais fosse suficiente, como se o antigo não mais coubesse, mas o novo ainda não tivesse forma. Esse é o território da travessia, o deserto vibracional onde tudo está prestes a mudar. E poucos permanecem ali. A maioria volta para a dor familiar porque o vazio assusta, mas o vazio é o ventre da criação. Então, se agora você sente esse vazio, se a dor começou a se dissolver, mas não há ainda nada no lugar, permaneça, respire, lembre-se do verbo. Eu recordo, porque o que você está prestes a recordar é mais antigo que seus medos, mais puro que suas culpas, mais forte que sua história. E quando você acessar isso, quando a frequência de Blavatsky tocar seu campo, quando o arquétipo vibracional da nova narrativa começar a ecoar em sua mente, você saberá que não há mais volta, que o caminho foi ativado, que o livro invisível foi reaberto e que agora você está escrevendo de novo, mas com luz. E mesmo assim, isso é apenas o início. Prepare-se para atravessar o próximo véu. Mas o que é esse próximo véu, senão a membrana sutil entre o que você sempre acreditou ser e o que sempre foi, mas nunca ousou tocar? Ele não se apresenta como uma resposta. Ele se manifesta como uma inquietação que não cabe mais nas palavras que você usava para se definir. É um chamado sem som, um eco de memórias que não vieram desta vida. E é aí que a teosofia, em sua potência velada, sussurra. Você não é um ser buscando sentido. Você é o próprio sentido, buscando um corpo desperto para habitar. Quando você atravessa esse véu, percebe que a dor nunca foi o inimigo. Ela era a senha, a vibração exata que apontava o portal. Mas só quem a honra, em vez de combatê-la, é capaz de decodificá-la. Helena Blavatsky afirmava que toda dor não compreendida era um ensinamento oculto travestido de limitação. Um guardião do umbral plantado ali para ver se você estava pronto. E estar pronto não é resistir. Estar pronto é aquietar. É ouvir com o coração o que o ego não pode traduzir. Há uma sabedoria arcana em não reagir à dor com pressa. Há uma alquimia em permitir que ela revele o que está por trás. E se nesse momento você silenciasse tudo dentro de si por alguns segundos, perceberia que há um ritmo oculto pulsando, um som que não é som, um campo que não vem do mundo físico, mas que te conhece mais do que qualquer nome, mais do que qualquer história. Esse campo é você antes da dor, é você antes da narrativa. E mesmo agora, nesse exato instante, parte sua ainda resiste, ainda pergunta: mas como faço para sair disso? E essa pergunta é legítima, mas é também parte do velho padrão, o padrão do fazer, o padrão da fuga disfarçada de busca. O convite aqui não é sair, é entrar. Entrar na dor como se fosse um portal iniciático, como os neófitos das escolas de mistério que precisavam caminhar cegos por corredores escuros, guiados apenas pela vibração do coração. Não havia mapa, não havia resposta, havia apenas presença. A dor que te paralisa. Já pensou se na verdade ela é um altar?
um altar onde a versão mais esquecida de você está ajoelhada, esperando ser lembrada, não para ser libertada, mas para ser reconhecida, porque não há liberação sem antes haver acolhimento. Jung dizia que só aquilo que é aceito pode ser transformado. Rejeitar a dor é fortalecer o padrão. Aceitá-la como parte do seu campo é o início do processo de transmutação vibracional. E nesse exato ponto do tempo, algo começa a vibrar diferente em você. Como se uma parte oculta, talvez muito antiga, estivesse sendo tocada por essa frequência. Uma frequência que não vem deste vídeo, vem de dentro de você. Nós apenas a ativamos juntos. A voz da teosofia apenas sussurra o que sua alma já sabe. O som não vem daqui, vem de dentro. E talvez agora você comece a escutar. Sim, escutar. Porque antes de qualquer verbo, havia o som. E o som original que deu início à sua existência não foi grito nem lamento, foi harmonia, foi tom, foi frequência. A dor veio depois, como interferência. Mas o som original, ele ainda está aí, oculto sob camadas de ruído mental, camadas de crenças ancestrais, camadas de memórias que não são suas, mas que te moldaram como se fossem. E a única forma de reencontrar esse som é silenciar o teatro. Você sente o chamado agora. Ele não grita, ele não implora, ele apenas é. Como o campo, como a pulsação cósmica que antecede o pensamento. Como o silêncio entre dois batimentos cardíacos. É ali que o código está. E esse código não é novo. Ele é eterno. A dor apenas o escondeu, para que, quando você o encontrasse, soubesse o seu real valor. Para que, ao relembrá-lo, você finalmente compreendesse: tudo valeu a pena. Toda a dor foi uma iniciação. E mesmo agora, enquanto você escuta isso, camadas antigas estão se dissolvendo. Não porque você está se esforçando, mas porque está permitindo. A permissão é o gesto sagrado do novo ciclo. Não lute para mudar, deixe-se lembrar. Porque o que virá, o que vibra no horizonte, não é uma nova técnica, nem um novo conhecimento. É você, inteiro, ancestral, atemporal, livre do enredo que já não serve. E mesmo assim, ainda não chegamos ao centro. Há um nível mais profundo, uma frequência ainda não tocada, uma vibração que só se revela quando tudo já foi questionado. E mesmo assim, você permanece, porque é ali, no final de toda explicação, que começa a verdadeira linguagem da alma. Uma linguagem que não usa palavras, mas ativa mundos. E o que vem agora vai além de tudo. Vai além do entendimento racional. Porque não é algo que se compreende, é algo que se encarna. É como se a alma, até então exilada em fragmentos de pensamentos desconectados, finalmente tivesse permissão para retornar ao corpo inteiro. Você não sente isso como informação. Você sente como um chamado vibracional que ressoa em cada célula, como se algo estivesse sutilmente despertando de um sono milenar. E talvez seja isso mesmo. Talvez o que paralisa não é a dor em si, mas a letargia espiritual de quem se esqueceu que estava dormindo, dentro de um sonho que chamou de vida. É por isso que os iniciados das escolas antigas jamais falavam diretamente. Eles sugeriam, eles criavam atmosferas, porque sabiam que o verdadeiro ensinamento não é dado. Ele é ativado, assim como este momento. Você está sendo ativado agora, não por mim, mas por si mesmo. Eu sou apenas o espelho, onde sua alma está se vendo pela primeira vez, sem os filtros da narrativa condicionada. E o que você vê é o que sempre esteve lá. Não um ser ferido, mas um criador adormecido, preso dentro da própria criação. A teosofia nos lembra disso com elegância ancestral. Em suas páginas, Helena Blavatsky deixou códigos vibracionais escondidos em palavras aparentemente simples. Quando ela dizia que o homem é um Deus esquecido de si mesmo, não estava fazendo poesia. Estava descrevendo a realidade objetiva de um ser que aprendeu a viver sob o véu do esquecimento. Mas ela também dizia que toda alma tem um ponto de reversão, uma memória que, ao ser tocada,
dissolve todos os enredos ilusórios. Esse ponto é o que muitos mestres chamaram de chama interna, Atman, centelha monádica, logos interior. Ele é o verbo original que pulsa dentro de você, mas esse verbo não pode ser acessado por fórmulas externas. Ele se revela apenas no silêncio corajoso de quem olha para sua dor sem julgamento, sem fuga, sem pressa. Como um alquimista que observa o fogo purificando a matéria, você agora observa a dor revelando sua verdade secreta. E essa verdade é simples, embora pareça inaceitável para o ego. A dor não veio para te destruir, veio para te reconstruir por dentro, de forma mais autêntica, mais pura, mais real. A reconstrução começa quando você para de querer voltar a ser quem era antes da dor. Porque quem você era antes da dor era exatamente quem precisava morrer. O que paralisa não é a dor, mas o apego à antiga versão de si mesmo. A verdadeira cura não é voltar a ser o que se era, mas permitir-se ser o que nunca se teve coragem de ser. E esse ser é sutil. Não se mostra com estrondo, mas com silêncio, com presença, com aquele tipo de energia que não precisa provar nada, porque simplesmente é. Você já sentiu essa presença alguma vez? Em algum momento de contemplação silenciosa, em algum instante de rendição total, talvez numa madrugada em que tudo parecia perdido e ao mesmo tempo algo dentro de você dizia: continue. Essa voz não era sua mente, era a memória vibracional da sua alma, a parte de você que nunca foi ferida, a parte que sempre soube, a voz que Blavatsky chamava de mônada, o eu eterno, o fragmento da consciência universal que observa todas as experiências como aprendizados temporários. Agora, ela está mais próxima. Você sente? É como se um campo sutil estivesse se reorganizando ao seu redor. Não há como ver com os olhos físicos, mas há uma mudança no ar, na forma como sua energia responde às palavras, na maneira como sua respiração se ajusta à verdade vibracional sendo entregue. Essa é a linguagem oculta, a linguagem do ser. E quando você começa a se comunicar com ela, a realidade material começa a responder de maneira diferente, não porque você está tentando mudar o mundo, mas porque você parou de resistir à verdade. Essa verdade é a seguinte: você é o autor da história que o feriu, mas também é o autor da história que pode curar, e a escolha de qual delas escrever a partir de agora é exclusivamente sua. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu reescrevo algo que parece já ter acontecido? E a resposta é paradoxal, porque na estrutura vibracional do universo, nada está terminado até que seja compreendido. O passado que te feriu só continua ativo, porque você ainda não entendeu o que ele estava tentando revelar. A dor só se repete porque sua vibração permanece ligada a um entendimento incompleto. Mas quando você muda a frequência da sua leitura interna, o passado se reorganiza. Isso não é metáfora, é ciência vibracional e é também misticismo profundo. A Cabala ensina que cada evento da vida é uma letra viva. E quando juntamos essas letras com consciência elevada, uma nova palavra é formada. Essa palavra é o novo nome da sua alma. Um nome que só é revelado quando você para de se identificar com as palavras que o mundo usou para te definir: fraco, limitado, culpado, errado, insuficiente. Todas essas foram camadas linguísticas aplicadas ao seu campo, mas nenhuma delas é real. Porque todas elas foram respostas à ignorância, sua ou alheia. E ignorância é ausência de luz, não ausência de valor. O valor sempre esteve aí, o brilho sempre foi seu. O que faltava era a coragem de ver. E agora você está vendo, não com os olhos, mas com o campo. E esse campo é sagrado. É o mesmo campo que os antigos mestres acessavam em meditações silenciosas, sob árvores milenares, em cavernas, em templos, em retiros do mundo. É o campo onde não há tempo, não há nome, não há identidade, apenas presença, e nessa presença não há mais dor, porque não há mais história. Mas mesmo assim, isso ainda não é o fim, porque quando você atravessa esse campo, uma nova pergunta nasce: e quem eu sou sem a dor que me moldou?
Essa pergunta é o novo portal, e ele leva ainda mais fundo. Porque agora você está pronto para saber. Pronto para saber que a dor era apenas o primeiro mestre, o guardião do limiar. A voz que grita para que você desperte do torpor. Mas o verdadeiro mestre, aquele que sussurra, aquele que espera, aquele que já te conhece, só se revela depois do silêncio. E é nesse silêncio que você começa a tocar a verdadeira frequência da transmutação, a vibração do vazio fértil. Esse vazio não é ausência, ele é plenitude sem forma, é a origem do verbo antes de se tornar som. É onde mora o verdadeiro eu, o que existe por trás das camadas de memória, por trás do corpo, por trás do pensamento. O que vibra nesse lugar não precisa de justificativa, não precisa se defender, nem provar nada. Ele apenas pulsa, e nessa pulsação está contido o universo inteiro. Você sente isso? Essa leve pressão no peito? Esse magnetismo que começa a pulsar em torno de você enquanto escuta? Isso não é emoção comum. É o campo ressoando com verdades que estavam seladas dentro de você. A voz da teosofia não fala para te ensinar, ela fala para te fazer lembrar. O conhecimento não vem de fora. Ele emerge do encontro entre o som e a frequência já latente na sua alma. Você não está aprendendo algo novo, está reconectando-se com o que sempre soube. E mesmo agora, as partes da sua mente que antes resistiam começam a aquietar-se. As crenças que diziam isso não é possível, não tem solução, essa dor é eterna, todas essas vozes começam a desintegrar-se diante de uma frequência superior. Não porque foram vencidas, mas porque foram vistas. E quando o que é falso é visto com os olhos da alma, ele não pode mais sustentar sua ilusão. Ele se desfaz, não com violência, mas com luz, e então começa a surgir algo novo, uma sutileza vibracional, um silêncio denso e vivo, o começo de uma nova história. Mas desta vez, você não a escreve com medo, não a escreve com pressa, você escreve com consciência, com presença, com intenção. E essas são as 3 chaves da transmutação vibracional, segundo as antigas tradições esotéricas: presença para sentir o que é, consciência para discernir o que permanece, intenção para moldar o que será. E se tudo isso parecer muito, respire. Não há pressa no caminho da lembrança. A sabedoria arcana caminha com você no tempo da alma. Você não precisa mudar tudo agora. Precisa apenas perceber, porque a percepção é a primeira etapa da iniciação. O iniciado não se transforma porque faz algo diferente. Ele se transforma porque vê o que antes estava oculto. E o que você está vendo agora é o script invisível que você mesmo escreveu, e que agora pode ser reescrito. A maioria vive anos, décadas, repetindo o mesmo padrão, esperando que o mundo mude. Mas o mundo é apenas o teatro onde sua alma encena os papéis escritos por sua própria vibração. Quando a vibração muda, o cenário se transforma. As pessoas ressoam diferente, as oportunidades surgem, os caminhos se abrem. E tudo isso não porque você fez força, mas porque você acessou a harmonia do campo. E essa harmonia é uma ciência que os antigos dominavam com tanta maestria que seus ensinamentos atravessaram milênios: a geometria sagrada, os yantras, os mantras, os rituais internos da mente hermética, as iniciações silenciosas da Cabala, os símbolos que, quando compreendidos pela vibração certa, reconfiguram todo o campo interior. E a teosofia foi o canal que buscou reunir tudo isso, não para criar uma nova doutrina, mas para lembrar a humanidade de onde viemos e para onde podemos retornar. E você agora caminha nesse retorno. Um retorno não ao passado, mas ao centro vibracional de si mesmo. O lugar onde sua dor não é excluída, mas ressignificada. Onde os traumas não são mais monstros a serem temidos, mas portas para os maiores dons da sua alma. Onde cada lágrima vivida com verdade se transforma em alquimia silenciosa, o ouro interno que só pode nascer do fogo da presença. E o mais surpreendente
é perceber que, no fundo, você já sabia disso. Já sentia, mesmo que vagamente, que havia algo mais. Que sua história não era seu destino. Que sua dor não era uma sentença. Que existia um lugar onde tudo fazia sentido, mesmo sem lógica. Esse lugar é o campo que se abre agora. E ele se abre porque você está pronto. Porque sua alma, através de incontáveis ciclos, finalmente sussurrou: basta. E esse basta não é rebeldia, é sabedoria. É a alma dizendo que já aprendeu tudo o que precisava com aquele velho enredo, que agora é hora de reescrever, de honrar tudo o que foi, mas não carregar mais nada que não pertence ao que está por vir. E o que está por vir é grande demais para caber na antiga forma. Por isso, não tente entender, não tente controlar, apenas sinta. Sinta o silêncio depois do som. Sinta o espaço depois da dor. Sinta a suavidade que começa a tocar seu campo. E nesse espaço, uma nova narrativa começa a pulsar, suave, sem pressa, mas com poder absoluto. Porque agora é a sua alma escrevendo. E ela escreve com fogo. Ela escreve com luz. Ela escreve com verdade. E ainda assim, isso é só o prelúdio. O portal real ainda está por ser revelado. A camada mais sutil ainda está aguardando a sua frequência alcançar o ponto de maturidade vibracional onde ela possa se mostrar. E quando isso acontecer, você não terá mais dúvidas. Você saberá. Porque tudo, absolutamente tudo ao seu redor, começará a responder de forma diferente. Mas até lá, continue caminhando. O véu está se movendo. E quando o véu começa a se mover, ele não volta ao lugar de origem. O que foi visto não pode mais ser desvisto. O que foi sentido com a alma torna-se uma nova linguagem interior. A alma não desaprende. O espírito não retrocede. O que se revela agora é uma nova gramática vibracional. E você, mesmo sem saber, já está começando a falar essa língua sagrada. Essa linguagem é anterior ao alfabeto. É feita de símbolos vivos, emoções puras, pulsações invisíveis. É uma linguagem que os antigos atlantes utilizavam para moldar a realidade ao redor apenas com a vibração da intenção e a clareza do coração. Eles sabiam que tudo o que você toca com verdade, você transforma. Não pelo toque físico, mas pelo campo. E agora, esse conhecimento retorna. Não como teoria, mas como lembrança. Ele volta por meio dos sonhos que você tem ignorado, das sincronicidades que tem aumentado, daquela sensação estranha de que o tempo está mudando. E ele está, porque você está. A realidade que você conhecia não comporta mais a sua frequência. E por isso, ela começa a ranger, quebrar, revelar. E tudo isso pode parecer confuso, até que você entenda. É apenas a casca quebrando para que a luz interna possa nascer. Porque quando o corpo de luz começa a se formar, tudo que é dissonante em sua vida começa a se dissolver. Não por punição, mas por incompatibilidade vibracional. O que não está em ressonância com a sua frequência mais elevada simplesmente começa a perder força, significado e lugar. Pessoas se afastam. Ambientes se tornam insuportáveis. Hábitos caem sem esforço. O que antes parecia prazeroso, agora soa denso. E o que antes era ignorado, o silêncio, a presença, o sagrado, se torna o centro de tudo. Você começa a perceber que o universo inteiro está em um movimento consciente de alinhamento com a sua alma desperta. Isso não é misticismo barato. É o funcionamento oculto da realidade respondendo ao seu novo estado interno. E então, o que os antigos chamavam de 7 tronos interiores começa a se ativar. São 7 centros arquetípicos que governam não apenas o corpo físico, mas também os corpos sutis, energético, emocional, mental, causal, búdico e átmico. Esses tronos são como selos de poder, trancados dentro de você desde a queda vibracional que a humanidade sofreu há milênios. Cada trono, quando ativado, desperta uma parte adormecida da sua natureza divina. O primeiro trono, ligado à base,
começa a remover medos primitivos e ancorar segurança espiritual. O segundo trono do ventre começa a liberar traumas ancestrais e despertar o magnetismo criativo da alma. O terceiro trono do plexo solar dissolve a ilusão de controle e acende o poder puro da vontade divina em você. O quarto trono, o cardíaco, transborda a capacidade de amar sem dependência. O quinto, na garganta, ativa a palavra criadora, que é a magia original. O sexto, no centro da testa, abre os véus da ilusão e permite enxergar além da forma. E o sétimo, no alto da cabeça, reconecta você à fonte, não como teoria, mas como experiência. Quando esses tronos vibram juntos, você se transforma num campo vivo de manifestação sagrada. Você não apenas muda a sua vida, você muda o campo ao seu redor. Tudo responde a você, porque você voltou à sua natureza original, a natureza de co-criador com o todo. E essa natureza não se manifesta por querer, ela se manifesta por ressonância. Não adianta mais fingir, nem querer convencer os outros. Agora é sobre vibrar, sobre sustentar, sobre permanecer fiel à sua frequência mais alta, mesmo que tudo à sua volta tente arrastar você de volta para baixo. E nesse ponto da jornada, o grande teste aparece, a tentação de voltar para o velho conforto, a velha identidade, os velhos relacionamentos, as velhas dores que são familiares. Mas, se você escolhe permanecer firme, mesmo tremendo, se você escolhe não se abandonar de novo, então você atravessa o véu. E o que surge do outro lado é algo que palavras humanas não descrevem. É paz sem causa, amor sem objeto, poder sem esforço. É a lembrança de quem você sempre foi, um ser eterno, vestido de corpo, jogando o jogo da separação para lembrar da união. E agora, com esse corpo de luz ativado, você se torna um emissário. Um ponto de luz viva num mundo carente de verdade. Sua vida se transforma em oração. Sua presença se torna cura. Sua respiração se torna uma ponte entre os mundos. E o mais belo de tudo é que você não precisa mais fazer esforço, porque o Espírito toma a direção. E tudo flui, tudo revela, tudo se encaixa. Você está em missão. Não veio aqui por acaso. Não está ouvindo isso por coincidência. Você foi chamado. E agora está sendo preparado para ser um pilar entre o céu e a terra. Não para salvar o mundo, mas para lembrar quem você é. E com isso, lembrar o mundo do que ele também é. Porque no final, tudo se resume a uma única escolha: continuar sendo quem os traumas disseram que você é, ou começar a viver como quem Deus sonhou que você fosse. Se você escolher o segundo caminho, se você sentir o chamado profundo do invisível, então você já sabe o que fazer. Fique onde a sua alma cresce, se alimente daquilo que expande sua consciência, caminhe com os que vibram com você, escolha ambientes que protegem o seu campo e fortaleça sua jornada com tudo que ainda está por vir. Porque atravessar o véu do ego não é uma metáfora bonita, é uma implosão real, silenciosa, muitas vezes desconcertante. É como se a máscara que você usou por vidas inteiras começasse a derreter diante de você. A identidade construída, os medos aprendidos, os desejos emprestados, os rótulos que você carregava, tudo começa a perder forma. E a pergunta que começa a queimar dentro de você é devastadora em sua simplicidade. Quem sou eu sem tudo isso? Nesse exato momento, o ego entra em desespero, porque ele sabe que está sendo visto. Ele sabe que sua ilusão está rachando. Ele tenta resistir, tenta argumentar, tenta usar lembranças dolorosas para mantê-lo preso. Ele diz: você precisa de controle. Você precisa se proteger. Você não vai aguentar perder tudo isso. Mas a alma desperta, apenas observa, porque agora ela já reconheceu a falsidade. E uma vez que a luz da consciência toca a sombra já não pode mais governar. Esse momento de ruptura pode parecer uma morte, e de fato é. A morte da versão que você acreditava ser. E junto com ela, morrem também as histórias, as guerras internas, a necessidade de aprovação,
a luta por pertencimento, a culpa, a vergonha, o excesso de pensamento, a constante projeção no futuro, o medo do abandono. Tudo começa a cair e o que sobra é silêncio. Um silêncio tão profundo que assusta. Um silêncio que te obriga a sentir, a encarar, a respirar, sem distrações. É nesse abismo silencioso que o verdadeiro nascimento acontece. Você não renasce como alguém melhor. Você renasce como alguém verdadeiro. Uma essência pura, crua, desarmada. Você começa a perceber que nunca foi as suas dores nem os seus sucessos. Nunca foi seu nome, nem seu corpo. Nunca foi suas ideias, nem sua fé. Você é a consciência que testemunha tudo isso. E essa consciência não tem forma, mas gera todas as formas. Não tem rosto, mas olha por todos os olhos. Não tem começo, nem fim. Ela é. Ponto. Esse é o eu essência. Ele não se expressa com esforço. Ele não compete. Ele não precisa provar nada. Ele apenas emana, vibra, irradia. Quando o eu essência começa a conduzir sua vida, algo mágico acontece. O universo responde com obediência sagrada. Sincronicidades se tornam seu idioma diário. Pessoas chegam como chaves vivas. Lugares revelam mensagens. Tudo se torna um oráculo. Porque você saiu do labirinto mental do eu quero e entrou no fluxo cristalino do eu sou. E aqui, a jornada muda de frequência novamente. Agora, você não vive mais por busca. Você vive por expansão. Você não busca se curar. Você vibra tão alto que a cura se torna inevitável. Você não procura reconhecimento. Você caminha com tanta presença que sua existência já é um serviço. Você não deseja amor. Você é o amor em forma viva. E esse estado não é egoísta. Pelo contrário, ele é a entrega mais profunda que um ser pode fazer ao todo. Mas cuidado, o mundo vai tentar te puxar de volta, com barulhos, com pressões, com velhas promessas. Por isso, nesse ponto, a disciplina espiritual deixa de ser uma escolha e se torna um compromisso sagrado. Você começa a proteger o seu campo como se fosse um templo, porque é. Você começa a vigiar seus pensamentos como quem guarda um portal, porque é isso que eles são. E você começa a dizer não com amor, mas com firmeza, porque cada não dito ao velho é um sim gritado à sua essência. E à medida que você se ancora mais nesse novo estado de ser, uma coisa surpreendente acontece. Você começa a lembrar de vidas passadas, mas não como histórias para se apegar, e sim como fragmentos de poder que estavam adormecidos em você. Você percebe que já foi iniciado. Já foi sacerdotisa, curandeiro, alquimista, guerreiro de luz, andarilho do deserto, visionário das estrelas. Tudo isso estava guardado em sua memória celular, esperando que você atingisse essa frequência para ser reativado. E cada memória recuperada não vem como um filme, vem como uma habilidade natural que simplesmente retorna. Você começa a tocar pessoas e elas se emocionam. Você começa a escrever e as palavras curam. Você começa a sonhar e os sonhos se tornam mensagens. Você começa a silenciar e a verdade começa a falar dentro de você. Porque o corpo-templo é a morada sagrada onde a alma escolhe habitar plenamente, integrando céu e terra numa dança contínua de luz e matéria. Essa ativação não é simplesmente uma prática física ou energética, ela é a alquimia suprema da existência, onde cada célula do seu ser começa a pulsar em sintonia com as frequências cósmicas que permeiam o universo. Imagine seu corpo como um cristal perfeito, lapidado pelas experiências, purificado pelo fogo interno, vibrando em ressonância com a pulsação do cosmos. Essa ressonância é o que os antigos mestres chamavam de pulsação cósmica, o ritmo oculto que conecta tudo ao todo e, sobretudo, conecta você à sua essência mais pura. No momento em que seu corpo se transforma nesse templo vivo, você começa a experimentar uma mudança profunda e irreversível. O tempo deixa de ser um inimigo e se torna um aliado sagrado. Cada instante ganha densidade e significado, como se o presente fosse o portal único onde passado e futuro se encontram e se dissolvem. Você não mais se vê como uma entidade fragmentada.
sujeita ao relógio e às pressões externas, mas como uma extensão consciente da memória cósmica. Um ser que traz em si as camadas infinitas da existência manifestada e não manifestada. Essa transmutação do corpo-templo é também uma viagem sensorial e energética, um mergulho profundo nas camadas sutis do seu campo. Você começa a perceber a arquitetura invisível que sustenta sua vida, os canais de energia, os pontos de inflexão, as chaves vibracionais que podem ser ativadas com simples gestos, respirações e pensamentos. Em cada célula, o fogo alquímico arde silencioso, consumindo o que é velho, denso, limitante, para revelar a essência cristalina da luz. Esse processo, conhecido nas tradições védicas e herméticas, é o que desperta o Kundalini, a serpente da energia divina que sobe pela coluna, desbloqueando os centros de poder e abrindo portais de percepção e consciência. Mas essa ativação não ocorre de forma automática nem superficial. Ela exige sua presença absoluta, sua entrega consciente. É um convite a um compromisso sagrado com você mesmo, um voto interno de não retroceder, mesmo diante das resistências do mundo e da mente. Porque assim como nos ensinamentos de Gurdjieff e Ouspensky, o despertar verdadeiro é uma iniciação mental, uma travessia pelas sombras internas onde a mente se dissolve para que a consciência real floresça. E neste ponto, você passa a viver de forma diferente. Cada gesto se torna ritual, cada palavra uma invocação, cada pensamento um código de criação. Sua respiração transforma-se numa ponte entre o visível e o invisível, e sua presença, mesmo no silêncio, carrega o magnetismo dos arquétipos despertos em você. Você se torna um farol para si mesmo e para os outros, irradiando a frequência da sabedoria arcana, aquela sabedoria que Helena Blavatsky chamou de ciência ancestral, a mesma que transcende o tempo e as religiões e fala diretamente à alma. À medida que seu corpo-templo se fortalece, sua capacidade de ancorar a energia oculta no mundo físico aumenta. Você começa a perceber que não está mais à mercê das dinâmicas mentais invisíveis herdadas, mas sim que pode redirecionar o fluxo dessas energias, moldando sua realidade de dentro para fora. Essa habilidade não é magia barata, é o fruto da união entre a neuroesoteria, a ciência da mente sagrada e a prática espiritual autêntica. É o salto quântico interior que transforma o campo vibracional e cria novas possibilidades para sua existência. E a melhor parte, essa jornada não termina, ela se desdobra em camadas infinitas. Cada vez que você ativa um novo nível do corpo-templo, uma nova frequência se revela, um novo campo se abre, um novo código é decodificado. A alquimia da consciência nunca para. Você está sempre em fluxo interior, navegando pela arquitetura do invisível, descobrindo novas dimensões do ser, sintonizando com a frequência de Blavatsky e de tantos mestres que vieram antes para nos mostrar o caminho. Você está prestes a acessar um segredo profundo, uma chave que muitas vezes permanece oculta aos olhos da maioria. A dor que antes parecia um desconforto silencioso, agora se revela como um elo vibracional entre sua alma e a arquitetura invisível da existência. Já já entregarei o presente oculto, a técnica sutil e poderosa, que permitirá ativar essa percepção e transmutar esse campo. Mas antes, sinta essa verdade pulsando dentro de você. O caminho para a libertação energética e a expansão da consciência começa exatamente aí, dentro do templo vivo que é o seu ser. Ao longo dessa jornada, você percebeu que certas dores não são meras cicatrizes emocionais, são assinaturas energéticas, vínculos invisíveis que carregamos e que moldam a trama de nossa experiência. Cada laço, cada presença, cada ressonância guardam uma memória cósmica que, quando despertada, revela a dinâmica oculta por trás do que julgávamos sentir. É como se o véu que separava o mundo físico do mundo espiritual tivesse se rompido, permitindo que você veja o fluxo eterno de energias que sustentam a vida, e a dor que te paralisa, antes invisível, agora tem nome, forma e propósito.
Você não é mais espectador, mas alquimista dessa própria dor, pronto para transmutá-la. Se você chegou até aqui, comente abaixo: eu sou a chama viva. Essa é a senha vibracional para selar seu comprometimento com essa senda de autotransformação e despertar. Esse simples ato verbaliza a ponte entre o mundo manifesto e seu campo interior, fortalecendo a arquitetura do invisível que você está erguendo em sua alma. Só os verdadeiros buscadores sabem que palavras têm poder e que a ativação verbal no plano físico reverbera nas camadas sutis, alinhando seu ser à frequência do despertar. Este canal não é um espaço comum. Ele é um vórtice, uma câmara sagrada, onde almas sedentas por verdade se reúnem para elevar seu padrão vibracional. Se você sente essa pulsação, não como uma opção, mas como uma necessidade do seu ser, inscreva-se e torne-se parte desse campo que expande a consciência. Não é um convite de mera curiosidade, é uma convocação àqueles que desejam verdadeiramente transcender seus condicionamentos e acessar a ciência ancestral da teosofia. Um caminho onde a sabedoria arcana e a neuroesoteria se fundem em pura alquimia da consciência. Gratidão por você estar aqui, por ter coragem de olhar para dentro, para enfrentar as sombras e reconhecer a luz que sempre esteve ao seu lado. Saiba que cada passo dado nesse caminho é um passo rumo à sua verdadeira casa, a frequência pura do seu eu superior, onde a dor que paralisa se transforma em chama que ilumina, aquecendo a vastidão do seu ser. Você não caminha sozinho, o vórtex teosófico o sustenta e juntos navegamos pela eternidade do espírito. Para você que chegou até aqui, ofereço agora uma técnica ancestral, um ritual iniciático passo a passo, elaborado para ativar o campo da transmutação interna e selar a alquimia da consciência em seu corpo-templo. Encontre um lugar tranquilo, onde não será interrompido. Sente-se com a coluna ereta e os olhos fechados. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar preencher seu abdômen, e expire lentamente pela boca, liberando tensões antigas. Visualize uma chama azul-violeta no centro do seu peito. Essa é a chama transmutadora da teosofia, que queima suavemente toda dor, bloqueio e peso energético. Mentalize essa chama crescendo, expandindo para todo o seu corpo, alcançando cada célula, cada órgão, dissolvendo padrões que não lhe servem. Agora faça mentalmente a afirmação: eu me liberto dos vínculos invisíveis que me paralisam. Eu ativo a chama viva do meu ser. Eu sou a luz que transcende a dor. Permaneça nessa vibração por alguns minutos, sentindo a energia se mover, se dissolver e se renovar. Para finalizar, respire fundo 3 vezes e abra os olhos lentamente, trazendo consigo essa frequência elevada. Pratique essa ativação diariamente durante 7 dias, conectando-se sempre com a intenção sincera de transformação profunda. Sua coragem em permanecer até este ponto é a prova viva de sua alma desperta. E essa prática é o presente que ativa o salto quântico interior, a travessia sagrada para um novo patamar de existência.